Enquanto isso, eu vou fazendo ali, vou recapitulando o assunto das lives até aqui, para que a gente já possa entrar aqui no assunto. Já separei bastante coisa aqui pra gente conversar hoje, tá? Enquanto isso, gente, eu tô ótima, Nete, obrigada. Tudo bem, Lu? Enquanto isso, eu vou fazendo, né, recapitular aqui. Então, eu comecei aqui o livro. Hoje a gente vai chegar na metade, quase na metade dele. Ó, então o livro é esse daqui, Ouse Crescer, da Tara Mohr. Encontre sua voz e deixe sua marca no mundo, né? E ela fala muito dessa questão das mulheres, né? Da gente, às vezes, abafar a nossa voz, da gente se esconder, da gente ter medo, né? Então, ela fala bastante sobre isso. E ali, no começo, né, das lives, eu trouxe bastante para vocês essa questão da nossa voz, da censora interior, aquela que fica abafando a nossa voz, né, medo e tudo mais. E tem aquela outra que é a mentora interior, que inclusive ontem eu deixei lá disponível, Lu, Net, não sei se vocês viram, tá lá na plataforma, tá? Tem lá como bônus a visualização da mentora interior, tá? Tá lá na plataforma, já tá lá disponível. Tem tanto a visualização, eu fiz lá a meditação para vocês se conectarem com essa mentora interior, tanto quanto o questionário, né? O questionário eu deixei só disponível para vocês. Para quem estiver participando da live e não for minha mentorada, esse questionário vai estar disponível somente para quem é mentorada, tá bom? Mas o áudio eu vou disponibilizar para todo mundo que quiser e me solicitar, certo? Ouviu, Net? Foi maravilhoso? Você conseguiu visualizar algumas coisas ali? Conta aqui pra gente. Gente, é muito legal, porque quando eu vou ali me conectar com a minha mentora, quando eu vou me conectar com a minha mentora interior, eu sei como ela é, como ela veste, onde ela mora. Gente, eu não sei, eu consegui me conectar bastante com o exercício. Olha a Raquel Crispim, tudo bem, Raquel? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Sim, deu até medo. Não, Net, é pra dar coragem. Anotou muita coisa? Ai, que legal. Não é pra dar medo não, é pra dar coragem. Ai, muito bom. E aí a gente falou bastante sobre isso. Eu falei ali com vocês também sobre as formas, né, de você encontrar, detectar, né, essa mentora interior. E aqui hoje, né, as maneiras de você se transformar nessa sua mentora interior, porque a mentora interior é aquele nosso lado sábio, né, de coragem, de serenidade, de tranquilidade, que, né, tá longe de ansiedade, que é a censora, né? Ótimo. Então hoje eu vou entrar aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, porque é legal deixar aqui salvo, né? Pra quem depois quiser comprar o livro, ver alguma coisa, enfim. Eu vou falar a página. Página 94, tá? Aqui, ontem eu terminei a nossa live falando o seguinte. Falando quais são, aqui, as ferramentas, né? As 15 práticas contra o Pachade. Que no caso aqui, o Pachade é aquilo que traz confusão pra gente. O Pachade, ele tá muito ligado ao futuro, lá na frente no futuro, e não na visualização da mentora, e sim levando a gente para situações lá de muito futuro. E não, quando a gente tá falando da mentora, a gente tá falando dela no momento presente. A gente só se conecta com ela, quem seria a versão da Renata daqui a 20 anos, quem seria a versão da Net, da Lu, da Raquel daqui a 20 anos, a gente se conecta a essa nossa versão, mas para tomar uma decisão hoje, né? E aí, falei sobre isso.
E aqui, eu vou falar alguns itens, né? Não vou falar todos, mas tem o item 10 aqui, que é o seguinte: siga o medo até o fim. Olha só, siga o medo até o fim. O que ela quer dizer com isso? Ela dá até um exemplo aqui de um atendimento que ela fez. Olha só, gente. Há alguns anos eu estava fazendo um trabalho de coaching com uma jovem chamada Rada. Ela queria criar uma empresa de desenvolvimento de softwares, mas estava apavorada com o risco financeiro e o potencial fracasso profissional. Então, ela, como a coach, perguntou para a Rada, para a cliente dela: tudo bem, suponha que seu negócio fracasse. O que você faria? Aí a Rada respondeu: ah, meu Deus, eu me sentiria péssima. Ficaria envergonhada, me sentiria um fracasso como pessoa e ficaria muito preocupada com a ideia de acabar sem nenhum dinheiro, certo? Aí a coach, né, que é a autora do livro, perguntou pra ela, falou: tá, ok, mas e daí? Ela: e daí o quê? A cliente respondeu, a Rada: olhe, na verdade eu nunca pensei nisso antes. Acho que eu iria morar com a minha irmã mais velha ou com os meus pais durante algum tempo, até resolver o que eu faria em seguida e me recuperar financeiramente. Então, eu procuraria outro emprego, voltando a fazer o tipo de trabalho que faço hoje, provavelmente. Ao seguir, né, racionalmente essa possibilidade, aí a cliente Rada, ela se acalmou. Peraí, o que de pior pode acontecer nessa situação, né? Se eu abrir um negócio, por exemplo, e não der certo, eu ficar sem dinheiro, o que pior pode acontecer? Eu vou morar na rua, debaixo da ponte? Não. O máximo que vai acontecer é eu morar com minha irmã mais velha, né, no caso dela aqui, ou ela ir morar com os pais, certo? Então ela foi e foi lá e pensou o que seria de pior, tá bom? E aí ela conseguiu ver que o caminho que ela percorria, caso a pior hipótese, né, viesse a concretizar, quando analisou passo a passo, percebeu que não ia ser assim tão desastroso, sabe? O medo, gente, o medo nos paralisa, faz a gente ficar ali no mesmo lugar. Só que as coisas são constantes, a mudança ela é constante. Se a gente fica no mesmo lugar, é o mesmo que a gente estiver andando para trás, sabe? E o medo nos paralisa e nos ameaça com o pior cenário, sem que pensemos no que faríamos nesse caso. Quando imaginamos como a gente vai reagir, né? Em geral, a gente encontra a resiliência e avaliamos os recursos ali que tem à nossa disposição. Então, se a gente percebe e se isso vier a acontecer, a gente vai dar a volta por cima e a gente fica bem. E aí você começar a fazer algumas perguntas, sabe? E se realmente esse resultado ruim acontecer? E se isso realmente acontecer, como vai ser, né? E se eu for, sei lá, abrir um negócio e der errado, o que será que vai acontecer? A gente começar a fazer essas perguntas, né? O e se? E se? Até você constatar que tem os recursos para você enfrentar tudo isso, sabe? Então, essas perguntas, o e se, realmente vai ajudar bastante a você eliminando esses medos, tá? Aí tem outra aqui, aí fala, né? Quando você tá sentindo esse medo, esse pânico, alguma coisa assim, fazer um relaxamento físico, você, né? Outro ponto também, visualizar e olhar imagens que te acalmam, usar a música, né? Tem gente que gosta bastante da questão da música. Agora eu quero falar de um outro item aqui. Minha corujinha. Eu quero falar de um outro item aqui, que é assim:
Viva o medo. Olha só, sei que quando reajo no modo de luta ou fuga, minha intenção não é só de evitar ou combater o objeto do medo, mas também a própria sensação de medo. Eu quero me livrar, né, desse incômodo, desse sentimento. Quando a gente está com medo, a gente quer se livrar disso o mais rápido possível. A gente quer que isso passe. E aí uma outra maneira de reagir ao medo é o quê? É nem lutar e nem fugir. Nem tentar atacar e nem modificar isso. Esse é um outro momento. Mas estar totalmente presente nele, no medo. Parece estranho, mas é verdade. Quando a gente vivencia conscientemente esse medo e plenamente o medo, enquanto respiramos e exploramos essas emoções, a gente pode superar, tá? E fazendo isso, a gente pode até conseguir chegar lá do outro lado. Então, a partir do momento que eu consigo, né, respirar, eu consigo falar, pera, eu vou olhar para esse momento do medo. Eu consigo ali começar a entender que sensação é essa, que sentimento é esse, o que está acontecendo aqui, certo? E a gente pode superar. Então, atravessamos o medo, ou talvez seja o medo que nos atravesse. Aí ela vai explicar aqui melhor. Ó. Essa ferramenta exige que a gente desacelere e pode provocar alguns sentimentos muito intensos quando a gente dá de cara com medo e realmente vai ali atrás disso, tá? Não se trata de uma ferramenta para ser usada com medos relacionados a um grande trauma. Porque assim, né, gente, convenhamos, traumas todo mundo tem. Não tem como ficar livre de traumas. Todo mundo tem trauma. Pode ser pequeno, mas todo mundo tem. E tem algumas pessoas que têm grandes traumas, né? Grandes traumas. E quando, no caso, ela fala de grandes traumas, né? Aí, sim, é para você buscar uma ajuda psicológica profissional, ajuda de alguém que você confia. Mas para outros tipos de medo, funciona muito bem, tá? E geralmente produz uns efeitos muito duradouros. Ah, Renata, eu tô com medo de fazer uma live. Tá. Por quê? Se isso não for um grande trauma, se isso é algo da sua mente, é algo que você pode atravessar. Agora, se é algo que você tem muito trauma, tem uma história aí, então, realmente é interessante você ter uma ajuda, tá? Como fazer? Quando sentir medo, observe onde a experiência física desse medo se manifesta em seu corpo. Eu falei aqui pra vocês que quando eu tive medo, em algum momento, o meu corpo, a minha mandíbula, ela tremia, como se eu tivesse com muito frio, sabe? Só que tava muito calor. E aí, ela fala vários exemplos aqui, né? Então pode ser um nó no peito, um bolo no estômago, formigamento nas pernas, no meu caso foi na mandíbula. Concentre a atenção nesse lugar e nessa sensação física. Mantenha a concentração, respire fundo algumas vezes, conduzindo o ar para essa parte do corpo. Então você vai concentrar nessa parte do seu corpo que está manifestando, trazendo essa sensação de medo, tá bom? E aí você vai trazendo essa sensação. Então, por exemplo, pode ser o bolo do estômago, que aí depois desceu um pouco mais, agora tá virando uma ardência, e assim por diante. Por alguns minutos, você concentrando a sua respiração pro local, você vai vendo essas sensações no seu corpo. E você vai descrevendo para você mesmo mentalmente, tá? Olha, Maria da Conceição, seja bem-vinda, tudo bem? Cadê? Então, durante esse tempo, as emoções e as sensações, elas podem até se tornar mais intensas. Mas ela fala que passado alguns momentos mais intensos, você chegará no fundo e vai perceber essa mudança. Que às vezes pode ser uma sensação de
você vai mudando essa sensação, você vai tirando isso de você, tá? Bom dia, Maria, tudo bem? E aí você vai desobstruindo, você vai mudando essa sua energia. Então você sai, você tá vivendo o medo intensamente, e aí você consegue superar isso, tá? De novo, voltando aqui, tem que tomar cuidado se for um trauma muito profundo, precisa de ajuda psicológica, tá bom? E com isso você viveu o medo e você atravessou ele. E aí é uma ferramenta que às vezes precisa dessa orientação, tá? Olha só, essa parte aqui. Todas precisamos de uma caixa de ferramentas contra o medo, certo? Todas nós, todas. Pois o medo sempre se vai interpor, né, na jornada de quem quer crescer. O medo sempre vai fazer isso. Repetidamente corremos o risco do fracasso, da crítica, da rejeição e até do ridículo ao partilharmos nossas vozes e ideias. Ao tentarmos mudar o status quo, ao procurarmos mudar a nós mesmas, a gente vai ser levada a assumir maior visibilidade e vulnerabilidade. A gente vai acontecer isso. Quando a gente for para o crescimento, a gente vai passar por essas questões, tá? A gente vai precisar traçar novas fronteiras nos relacionamentos, alterar o equilíbrio de poder, reivindicar mais espaço. Seremos impelidas a fazer as coisas de maneira diferente, a desbravar o desconhecido. E tudo isso, gente, tudo isso evoca o medo. Então precisamos compreender como que a gente enfrenta esse medo com sabedoria. Então é você ter ferramentas na sua mão para que você possa atravessar esses momentos, porque eles vão existir, a não ser que você não cresça. A não ser que você fique parado sempre no mesmo lugar. Aí, né? Aí tudo certo, ok? Mas, como somos mulheres corajosas, queremos desbravar, a gente vai ter aí a nossa caixa de ferramentas, né? Contra o medo. E aí, aqui fala, né? Como esse Pachad se manifesta em sua vida ou na sua carreira? Então vamos imaginar o seguinte. Ele se manifesta, né, fatos, vamos trazer aqui fatos sobre o medo. Se manifesta para nos ajudar a reconhecer e a reagir a quaisquer perigos, né, futuros, lá danos do futuro. Pode ser físico, pode ser emocional. A gente falou bastante aqui, né, que lá nos nossos antepassados a gente tinha muito essa questão de fuga, né, de fugir, de lutar e tal, e hoje não é mais assim que funciona. E como que ele se manifesta? Ele se manifesta, eu trouxe até exemplos aqui parecidos com dela só para trazer para o nosso momento, né? Ele se manifesta com medo de fazer lives, ele se manifesta com medo de, eu tenho medo de arruinar minha apresentação, vai dar tudo errado, eu tenho uma apresentação para fazer no trabalho e vai dar tudo errado. Então, ele se manifesta dessas formas, tá? E que perguntas que seria interessante a gente fazer? Olha só, que potenciais perigos emocionais futuros você receia? Sobretudo, em relação a você ousar a crescer. Então, que perigo que pode acontecer? Certo? Quais são esses perigos? Outro. Oi, Nath, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Outro ponto, né? Perguntas para o diário. Até que ponto esses medos em relação ao futuro impactam neste momento presente? E aí? Até que medo que isso impacta neste momento presente? A gente precisa estar ali antenada para isso, para que a gente possa sair desse círculo que ele é vicioso, sabe? Para que a gente possa ousar crescer cada vez mais,
tá bom? Outro fato sobre o medo que pode acontecer. Provoca comportamentos específicos de fuga e esquiva, né? Faz com que você saia dali, daquela situação. Vou fugir daqui. Não vou fazer, eu vou fugir. Como que ele se manifesta? Tenho medo de não ter clientes. É um exemplo que eu trouxe aqui. Tenho medo de não ter clientes. Por isso, eu nem vou oferecer. Eu tenho tanto medo que eu nem vou oferecer. Eu anotei aqui, gente, ó. Um monte de... Não sei se dá pra ver aí. Eu tenho medo, então eu não vou nem vender. Ah, não dá certo isso. E aí, qual que é a pergunta que você pode fazer? O que você está evitando ou do que você está fugindo por estar com medo? O que você está evitando ou o que você está fugindo por você estar com medo? O que é, hein? O que você está evitando ou fugindo por você estar com medo? E aí, quando a gente está falando de vender, né, por exemplo, ah, não, eu não vou oferecer para aquela pessoa, não. Ah, não sei. Que sentimento que você tem, né, nesse momento? Isso que é importante. Ah, eu não vou falar com aquela pessoa, não, porque... Por quê? O que te vem depois desse porquê? Sabe? É depois do porquê ali que tá associado ao seu medo, à sua trava. Outro fato sobre o medo. Gente, vocês estão curtindo? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Né? São coisas que a gente passa mesmo no nosso dia a dia, né? Eu tô tentando trazer aqui o máximo de assuntos, né? Eu dou exemplos aqui pra que a gente... São coisas do nosso dia a dia, né? Das coisas que a gente tem que fazer, certo? Aqui, outros fatos sobre o medo. Sim, muito sentido. Legal, né? Desenvolvemos muitos de nossos medos como resultados de nossas experiências dolorosas. Então, coisas lá do passado. Olha só esse daqui. Quem nunca, né, Maria? Olha só. Meus pais sempre me repreendiam por ser rebelde demais. Agora, quando preciso falar, fico com medo de ser severamente criticada. Né, Lu? Então, muitos da nossa geração, né, os nossos pais, a maioria deles, com clientes que eu converso, com pessoas, a maioria deles foram muito severos, né, muito severos. Quem nunca ali, só do pai olhar assim, você já ficava com o rabinho no meio das pernas ali, queria sair, queria sair correndo dali, tá bom. Eu já passei por isso. Né? Então a gente ficava ali com medo, a gente tinha esse medo, né? E a gente tinha medo dessa crítica, certo? E aí, quais perguntas que a gente pode fazer? Eu tô rindo aqui de nervoso, entendeu? Porque eu passei muito por isso. Não sei vocês aí. Que experiências dolorosas lhe ensinaram a ter medo? Né, Net? Que experiências dolorosas te ensinaram a ter medo? Então, às vezes, a gente tá ali ligada ainda a essas experiências dolorosas. Só que aí, a gente tá trazendo a nossa infância. E nós não somos mais aquela criança. Aquela criança tá dentro da gente. Mas a gente não é mais aquela criança que tem que pedir licença para fazer alguma coisa. Hoje nós somos adultas. Hoje nós resolvemos nossas questões, hoje a gente se mantém, hoje a gente corre atrás das nossas coisas. Então, a gente realmente observar, mapear esse medo. Porque quando a gente está mapeando esse medo, a gente entende de onde ele vem. E se a gente entende que é um fato ligado quando eu era criança, que meu pai falava, por que não? E acabou. Não tem, entendeu? Não tem discussão. Quando a gente fala, peraí, é a voz do meu pai que tá falando comigo? Não, mas eu, entendeu?
ele nem me sustenta mais, não tem mais nada a ver aqui, né, com o que eu tô fazendo hoje e tudo mais, respeito ele, tudo, honro, mas eu não preciso mais dar satisfação, eu não tenho mais que pedir licença, eu não tenho mais que pedir ficar perguntando os porquês. Vou lá e faço o que eu tenho que fazer, certo? Então, o que essas experiências dolorosas, né? O que elas te ensinaram a você ter medo, a você temer as coisas? Isso é muito profundo, gente. Muito, muito profundo. Outro fato também sobre o medo. A gente contrai os nossos medos ao ver outras pessoas passarem por experiências que te induz ao medo. Ou seja, na infância, ela deu o exemplo aqui, tá? Na infância vi meu pai lutando para encontrar emprego e ganhar dinheiro para sustentar a família. Passei a ter medo de enfrentar a mesma situação. Muitas de minhas decisões pessoais e profissionais foram motivadas por esse medo. Olha só. Então, quando a gente tem lá essa fotografia do nosso passado, certo? E a gente viu outra pessoa sofrendo ou outra pessoa com medo, ainda mais quando se fala nossos pais, né, que é uma ligação muito forte, a gente traz isso, certo? E aí qual que é a pergunta para você fazer, para você sair desse círculo, né? O que você aprendeu a temer ao ver outras pessoas passarem por experiências dolorosas ou que induziam ao medo? O que você aprendeu? E às vezes a gente tá tão ligada, né, a essas questões. Outro exemplo aqui que, como eu converso com muitas mulheres, né, 95% das minhas clientes que eu atendi até hoje, por isso que eu foquei aqui esse Instagram fortemente para as mulheres, é muito forte, né, Net? E eu já ouvi várias histórias, sabe? E olha só, aqui ela até coloca aqui um exemplo, né, de uma pessoa que ela atendeu, ou o exemplo dela, eu não sei, tá entre aspas aqui. Na faculdade, sofri assédio sexual numa festa. E agora sinto medo em qualquer evento com muitos homens. Olha isso. E aí a pergunta, que experiências dolorosas a levaram a ter medo de um conjunto mais amplo de situações semelhantes? Às vezes, quando a mulher passa por isso, ela tem medo até de vender, né, o seu produto, seu serviço para algum homem. Ela tem medo de conversar com homens, porque ela vai criando essas travas dentro dela. E aí é muito importante buscar ajuda mesmo, né? Certo? Tá. Tá tudo ok aí, gente? Vocês estão gostando? Estão se identificando em alguns pontos? Né? Vamos lá, vamos embora. Ó, agora eu tô aqui na página 102, que é o capítulo 4. Ela fala aqui, libertando-se do jugo, do elogio e da crítica. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente precisa fazer algo, é muito legal a gente ser elogiada? É muito legal. Aí, quando vem a crítica, é muito legal ser criticada? Não é muito legal ser criticada. Mas, quando a gente consegue separar o joio do trigo, quando a gente consegue fazer essa separação, a gente começa a entrar no momento que, se vir o elogio, ótimo. Se vir a crítica, ok, isso não vai mudar a minha vida. Isso que é importante, a gente se conectar com isso, sabe? Porque senão a gente fica refém do que as pessoas vão falar sempre. E ela começa aqui esse capítulo contando que na infância dela, ela fazia uns textos muito, muito legais, assim, tipo umas poesias, sabe? E ali ela era uma aluna
que essas redações que ela fazia, as poesias que ela fazia e tudo mais, os professores pegavam esse exercício que ela fazia e falava esse exercício em voz alta. Então, falava ali em voz alta, lendo para todos os alunos, tipo, elogiando o que ela fazia, né, na infância dela, a escritora do livro. E aí ela cresceu com isso, né, os pais dela lendo para a família, os professores lendo para a sala de aula. Então ela cresceu o quê? Nossa, né, meus textos são muito legais, são ok, né, as pessoas gostam disso. Até que, com o tempo, na adolescência, né, nos primeiros anos da vida adulta, isso mudou. Ela estava tão acostumada, olha só, tem pessoas que na infância eram muito acostumadas a ser criticadas. E tem pessoas que na infância é muito acostumada a receber só elogios. E olha só como não existe certo e errado, gente. Olha como não existe certo e errado. É o que a gente precisa pra gente crescer. Não importa, tá? É a forma que eu penso. Ó, ela fala que na adolescência, né, nos primeiros anos ali da vida adulta, isso mudou. Ela estava tão acostumada a escrever com as recompensas do elogio, quando ele não vinha, ela se sentia um fracasso. E aí imagina, bem ali na hora que a gente está naquela fase da adolescência, partindo para a vida adulta, que é a hora que a gente quer ser mais aceita, mais, né? E aí ela não recebe esses elogios. Aí ela se sente um fracasso. E aí quando ela recebia as críticas, elas doíam muito, muito, muito. Por quê? Ela não estava acostumada a receber crítica. Ela não tinha aquela carcaça que muitas da gente aqui tinha, né? Geralmente, né? Na maior parte das vezes, pelo menos as minhas clientes falam sobre isso. Então faziam com que ela se sentisse insegura, incompreendida, uma fraude. Porque ela via que como se o talento dela para escrever tivesse acabado. Ou se a falta de talento tivesse sido revelada. É como se antes ela fosse uma fraude e agora ela, meu Deus do céu, agora não, entendeu? Sou eu aqui, as pessoas estão me criticando, não tenho mais elogio, estou insegura. Não. E aí o que aconteceu, gente? Ela começou a duvidar daquele talento dela. Ela começou a se questionar. Será que eu escrevo bem? Será que os professores, os colegas vão gostar disso? Ela sentia medo ao sentar para escrever. Ela ficava em pânico, porque ela tornava, né, todo aquele processo que ela tinha antes que escrever era totalmente desprendido e ela levava tantos elogios, ela começou a ficar tensa. E aí os textos dela começaram a ficar muito pesados e artificiais. Porque ela foi transformando o que antes era uma paixão em uma tarefa penosa, excessivamente estressante. Aí só fazendo um gancho aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo muitas coisas e uma das coisas que eu estudo é sobre física quântica. E uma das pessoas que eu gosto bastante é o Hélio Couto. E o Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Que tudo que a gente for fazer, se a gente colocar muito estresse, muito pesar, muita força para aquilo que a gente está fazendo, isso fica muito maçante. E aí, aquilo que poderia te gerar momentos felizes, prosperidade, abundância, é como se você estivesse repelindo. Por quê? Você está colocando tanta força ali que a coisa não é forçada, as coisas não tem que ser forçadas. A gente pode sim se dedicar àquilo que a gente está fazendo. Mas a partir do momento que a gente está se dedicando e, ao mesmo tempo, tá vindo com aquela força, aquele pesar, estresse, sentimento de tristeza, isso não vai gerar pra gente a prosperidade, a abundância, o retorno que a gente quer, né, geralmente do nosso trabalho. Oi, Dani, bom dia, tudo bem? Dani, eu te mandei mensagem, tá? Sobre o áudio.
Então é realmente, quando a gente for fazer algo, como que isso pode ficar mais prazeroso? Como que isso pode ficar... Por isso que ontem eu fiz aquele reels, aquela dancinha, né? Eu falei, porque a Renata, né, aqui em Quatro Paredes, tudo bem que eu posso mostrar as faces aqui da Renata, né? Porque a gente tem a Renata, que é a Renata com o marido, né, amorosa com o marido, eu não vou trazer ela aqui pra live. Óbvio que não, certo? Mas a Renata, eu posso trazer esse lado um pouco mais divertido que eu tenho, porque o meu semblante ele já é mais sério, né? Então, às vezes as pessoas acham que eu tô brava, e eu não tô, certo? Então, eu falei, eu vou fazer esse reels justamente para dar uma quebrada nisso, né? Para trazer um pouco mais de leveza e ao mesmo tempo trazendo uma informação. Então, por isso que se observe. Quando você estiver fazendo uma determinada atividade, se observe. Se isso está te gerando estresse, raiva, tristeza, alguma coisa nesse sentido, vê se você pode colocar uma música ali para deixar mais leve. Vê se você pode se conectar com algo que vai te trazer mais essa serenidade. Se conectar com a sua mentora interior. Peraí, isso aqui precisa ser feito. Mas tem que ser feito dessa forma? Será que não pode, né? Ser um pouco mais prazeroso, mais tranquilo de fazer? E vida adulta, né, gente? Nem tudo que a gente faz a gente ama de paixão de fazer. E tá tudo certo. Mas o importante é a gente caminhar para cada vez mais fazer aquilo que tem a ver com a nossa personalidade, que tem a ver com aquilo que a gente vem entregar para o mundo, né? Os nossos talentos. Aí ela falou que toda vez que ela sentava para escrever, vinha esse estresse, né? E essas questões todas. Com o passar do tempo, olha o que o medo faz, gente. Com o passar do tempo, o medo de não ser boa o bastante tornou tão intenso dentro dela que ela parou de escrever. E aí, ela pegou e ficou 7 anos, e ela chama de 7 anos sabáticos, patrocinados pela sua censora interior. É como se a censora falasse assim, não escreve não, você é uma fraude. Não, fica parada, deixa de escrever, para com isso. Aí imagina, ela ia deixar de escrever um livro incrível desse, passar uma informação maravilhosa dessa para nós mulheres, né? Sendo que ela tem todo o talento para isso. Só que em algum momento da vida dela, ela só focou no externo, nos elogios e na crítica. E ela não focou no seu interno, que é o que ela realmente sabe fazer. Aí ela ficou esses 7 anos sem escrever, sem fazer nada disso. Falou, não quero mais, eu sou uma fraude, acreditando que ela era essa fraude. Só que no fundo, ela sabia que a mentora interior dela era uma escritora. Ela sabia disso. No fundo, ela sabia disso. Sabe aquela vozinha que fica dentro de nós ali? Que só a gente sabe, né? A gente sabe. A gente escuta essa vozinha aí. Só que a gente não acredita. A gente não vai atrás. Fica duvidando. E aí ela falou que passou, depois desses 7 anos, aí passou um pensamento na cabeça dela assim. Se você quiser escrever, terá de parar de se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar. Vai ter que se libertar desse negócio de me ame, me elogie, né? Porque senão a gente fica escravo das outras pessoas. Você terá que fazer isso de uma forma diferente de como vem fazendo. Vai ter que escrever para você mesma, para a sua alegria, para o seu prazer, a sua autoexpressão, não em busca de aprovação dos outros. Aí ela foi virando a chave. E aí ela percebeu que ela também poderia ser a própria juíza, né, do seu trabalho. Ela tinha esse direito. Olha só, porque antes ela dava esse direito, ou seja, o poder dela na mão das outras pessoas, para dizer se estava bom ou não. E se as pessoas falavam que não, e se não vinha elogio, pronto, acabou a vida dela ali e ela parou de fazer o que tinha que ser feito. Então ela parou, ela falou, não, eu sou a minha juíza, isso basta. Aí ela percebeu que havia deixado aberto demais
para os caprichos e sentimentos alheios. Ela começou a reclamar esse lugar para mim mesma e a empurrar as reações das outras pessoas para uma área mais afastada, onde não podiam penetrar em meu coração. Ó, até parece um poema. Isso me permitiu voltar a escrever. Me permitiu clicar no botão publicar. E aí foi onde ela foi para blogs, para sites, para várias coisas e começou a publicar aquilo que ela estava escrevendo com o coração dela, conectada a ela, né? Como se ela estivesse publicando aquilo para ela. Outro aspecto da minha decisão naquele dia foi importante. Eu não pedi a mim mesma que parasse de me importar com o que as outras pessoas pensam. Olha, isso daqui é muito importante, gente. Não tentei evitar esperar os elogios, querer muitos leitores, comentários no blog, uma reação positiva do público. Então ela falou, eu quero isso, eu quero elogio, eu quero que as pessoas compartilhem o que eu tô fazendo, eu quero que as pessoas comentem o que eu tô fazendo. Ela falou que sim, que ela queria isso. Mas ela não desistiu de desejar a mágica da conexão humana que pode acontecer entre um autor e um leitor. Porque quando a gente publica alguma coisa, né, quando eu faço alguma publicação, até vocês querem ter uma reação do público, né? Porque, poxa, aquilo deu trabalho para fazer. Dá trabalho vir aqui pra live, eu tenho que acordar 5 da manhã, 5h30 pra estar aqui com vocês. As coisas, né? E a gente quer uma reação do público de alguma forma. Mas isso não pode ser fator determinante para fazer o que precisa ser feito, certo? Aí ela fala, isso não teria sido realista e acho que teria negado a minha condição humana. Porque uma das condições humanas, eu não lembro agora, é o reconhecimento, né? Eu tô tentando lembrar a fonte, puxar aqui da minha memória, mas eu não me lembro agora. O reconhecimento, ser amado, nós humanos, a gente quer isso, sabe? No fundo a gente quer isso. Porém, a gente não pode se paralisar pelos elogios, né? Se não vir elogio, então quer dizer que eu tô no caminho errado, então não vou fazer, vou parar. Ela ficou 7 anos, gente. O que ela poderia ter feito, escrito nesses 7 anos? O anseio de cada um de nós de saber que somos importantes para os outros é saudável. O desejo de saber que nosso trabalho é eficaz, que realiza o que pretendemos, é relevante. A parte de nós que quer saber que somos apreciados e aceitos é fundamental. Uma parte que deve ser honrada. Uma parte que deve ser honrada. Mas deve ser apenas uma parte. A atenção e não a força motriz, e não aquilo que vai te fazer parar. Para mim, ainda há uma certa doçura, um certo prazer em receber feedback positivo. A grande mudança foi que o elogio passou a ser um complemento agradável, mas a noção de realização vem do trabalho. O elogio ele é legal, mas eu me sinto realizada quando eu estou atendendo as minhas clientes. Essa é a minha realização. Quando eu estou atendendo a cliente, que ela teve resultado, que virou uma chave ali com ela, que transformou algo dentro dela, é o que a Renata se realiza. Agora, eu não posso me realizar por meio dos elogios. Não, eu não posso ficar apegada a isso, certo? Esse é o ponto principal. É você fazer o que precisa ser feito, independente. Para terminar aqui a nossa live, a última frase aqui. É assim que entendo o que é libertar-se do jugo, do elogio e da crítica. A autoexpressão e o serviço se tornam o bolo. E o elogio não passa de uma cereja saborosa, mas meramente decorativa. Olha isso. A autoexpressão e o serviço é o bolo, certo? Se você não faz o bolo,
você não come o bolo, você não tem um bolo para comer. Porém, a cereja do bolo é o elogio. Mas eu não vou passar fome, eu não vou deixar de ter algo para comer, eu não vou deixar de ter a minha autoexpressão se eu não tiver o bolo. O bolo eu vou ter, é a base. E a cereja é o elogio, é uma parte só decorativa, certo? Então, mulheres maravilhosas, corajosas, vamos fazer o que precisa ser feito, independente da opinião das pessoas. Se vir elogio, ótimo. Se vir crítica, afasta, observa. Isso tem sentido? Não tem? Acabou, entendeu? Próximo. A vida é muito curta pra gente ficar apegado a essas coisas externas. A gente tem que estar aqui, ó, realizado internamente. Quando a gente está realizado internamente e traz isso à tona, sabe? Faz ali o seu melhor, você se sente realizada. Pronto, você entrou com um fluxo divino e a coisa acontece. A abundância vem, prosperidade vem. Agora, se dentro de você tá latente algo, você quer algo, mas você fica travada, paralisada, a coisa não flui, não anda. É como se você tivesse estancado a mangueira. Sabe quando você dobra a mangueira ali e ela vai enchendo de água, uma hora ela vai estourar ali e não dá certo isso, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Gratidão pela presença aqui de vocês, a cada uma que vieram. Depois vocês podem compartilhar essa live para mais mulheres incríveis assistirem e realmente a gente colocar a nossa voz no mundo e realmente trabalhar de uma forma realizada, tá bom? Beijão, até a próxima live. Amanhã, às 7 da manhã, estarei aqui, certo? É isso aí, a Dani, já tive vários insights. Maravilha, Dani, assim que é bom. Tchau, gente, bom dia pra vocês.